Ah, o título do vídeo tá errado, não é ditadura militar porque não tinha um ditador, é regime militar. Peraí, então vamos ver a definição de ditadura. Vamos lá. Governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas com supremacia do poder executivo, em que se suprimem ou se restringem os direitos individuais. Então é ditadura militar? Sim. Galera, esse é mais um vídeo que eu com certeza vou ter um monte de dislike, vou ter um monte de gente me xingando, porque eu vou dar uma opinião sobre um assunto muito delicado, que é a questão da ditadura militar. Muita gente tem comentado nos meus vídeos, perdeu um inscrito, eu concordava com você, agora você falou besteira, eu vou embora e tal. Bom, cara, eu já vou responder logo de cara. Se você se desinscreve de um canal assim que você vê uma opinião contrária à sua, cara, então não sei nem o que você está fazendo no YouTube, porque a questão aqui é justamente debater, trocar ideias e evoluir, certo? É impressionante como a sociedade humana, ela tecnologicamente evolui muito rápido, porém em termos sociológicos, cara, a gente é um desastre. A gente demora muito tempo para aprender com os nossos erros sociais e dar pequenos passos numa direção melhor. Olha só, cara, o pessoal da Grécia Antiga, desde antes de Cristo, já falava que o acúmulo de poder era algo muito ruim. E até o iluminismo, as sociedades modernas até então, foram governadas por um rei. E na época do iluminismo começou a se questionar mais fortemente isso, do acúmulo de poder hereditário, vamos dizer assim, e o pessoal começou a ter ideias iluministas e começou a, depois de muita revolta, depois de muita reforma, começou a ilustrar aquele negócio dos três poderes. Então hoje, cara, a maioria dos países é governado por três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Basicamente é o seguinte: o legislativo é quem faz as leis, é o pessoal que cria as regras. O judiciário é quem julga aquelas regras, ou seja, o cara fez uma coisa que está contra as regras. Quem é que julga se ele realmente foi contra ou não a lei? É o pessoal do poder judiciário. E aí o pessoal do poder executivo é quem executa a lei. Então, por exemplo, de acordo com essa lei, o pessoal julgou que tem que, sei lá, tirar esse cara daqui à força, tem que prender ele, enfim. Aí o poder executivo é que vai lá e executa essa lei. Sempre assim, as ações têm que passar pelos três poderes de maneira independente. A ditadura militar é basicamente o seguinte: é a supremacia do poder executivo sobre todos os outros. Ou seja, o poder executivo é quem manda em tudo. Mas não tem o ditador. Realmente, não tem um cara que manda em tudo, mas tem um poder só que manda em tudo. É um pequeno conjunto de pessoas que vai ter um poder enorme, ou seja, é um tipo de acúmulo de poder. Só por aí, cara, antes da gente ver o que aconteceu no regime militar aqui no Brasil, a gente poderia falar que, poxa, essa ideia talvez não seja tão boa quanto parece. Para o vídeo ficar curto aqui, eu vou fazer um resumo muito rápido do que foi a ditadura. Em 64, o país estava passando por um momento muito ruim na economia, tinha também muito escândalo de corrupção, o presidente era o João Goulart, e aí ele tinha algumas ideias de, sei lá, de estadismo, de coisa de esquerda, de fazer reforma agrária, de distribuição de renda, enfim. E aí o pessoal, a população ficou muito satisfeita, se manifestou, e aí com o apoio do pessoal mais rico e dos Estados Unidos também, que eram contra essas ideias, entre aspas, comunistas, apoiaram que os militares fossem lá e tirassem o presidente do poder. Então os militares foram lá em 64, em março de 64, e tiraram o presidente atual do poder. O primeiro presidente militar foi o Castelo Branco, então ele entrou no poder, e aí em curto espaço de tempo a economia começou a melhorar muito. Então você teve o milagre econômico. Uma coisa que eu já falei em outros vídeos é o seguinte, cara: quem manda na política é a economia. Se você pegar desde as sociedades antigas, cara, quando tinha safra, quando tinha fartura de alimentos, o rei poderia ser ruim, podia ser louco, podia comer criancinha no café da manhã, deixa o rei é bom, a economia tá boa. Quando a economia vai mal, não tem safra, não tem chuva, faz a dança da chuva, não tem chuva, faz não sei o que lá, não dá resultado, não tem alimento, escassez. O rei pode ser o cara mais sensato do mundo, vai lá, mata o rei, tira o rei de lá e muda o cara. Enfim, aí os militares começaram a usar isso. O que é aí? Era ato institucional. Então, por exemplo, fizeram o AI-1, o ato institucional 1, o poder executivo, na verdade, os militares, poderia mexer até na Constituição e poderia fazer o que eles quisessem com o pessoal que fosse contra o governo, por exemplo. Eles mudaram o tipo de eleição, então já não tinha mais eleição direta, não era o povo que escolhia o seu presidente, o povo votava em colégios, esses colégios eleitorais que escolhiam o presidente. Então eram eleições indiretas. Bom, dentre os anos da ditadura militar você pode ter um monte de datas lá que são marcantes para algumas ações que tomaram proporções grandes, mas eu não vou citar todos aqui, nem vou falar isso aqui porque não é o intuito do vídeo agora. Mas você tem, por exemplo, a morte do estudante em 68, que gerou uma revolta popular muito grande, e aí os militares pegaram e criaram o Ato Institucional 5, o AI-5. O que era isso? Vamos dizer assim, era o ato da censura. Então os militares, eles tinham o poder de censurar
tudo e todos. Como assim? Por meio de uma desculpa, eles falam, não, a gente tá em guerra contra o comunismo, cara. Então, se o comunista vai lá e faz uma música para influenciar as cabeças das pessoas, para as pessoas se tornarem comunistas, a gente tem o direito de censurar essa música. Só que, cara, pensa uma coisa comigo, é o acúmulo de poder. O cara vai e começa a censurar tudo que é contra ele. Então, o cara faz uma música lá, tem uma palavra que o cara não gosta, não, essa música não pode. O cara faz uma peça de teatro, essa peça de teatro fala mal do governo, não, então não pode. Então, assim, qualquer coisa que o cara interpretasse, que ele não gostasse, ele dava um jeito de falar, não, isso aqui não pode, porque isso aqui vai ser censurado. Bom, nessa época começou todo tipo de luta contra a ditadura. Então, desde das mais justas, vamos dizer assim, que é panfletagem, que é o pessoal passando informação, ainda que contra a lei, fazendo propaganda, entre aspas, contra a ditadura, ou como as mais extremas, as erradas, vamos dizer assim, que é sequestro de embaixador, guerrilha, enfim, esse tipo de atitude de comunista mesmo. Nos anos 70, se não me engano foi em 75, eu acho, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado. E ele era um cara influente, era um cara muito relevante na luta contra a ditadura. Então isso gerou uma revolta muito grande. E na época os militares pegaram e falaram que ele tinha sido morto por enforcamento, mas já foi investigado isso depois e descobriram que ele foi sim morto pelos militares. E aí isso gerou uma revolta muito grande, o pessoal começou a ir pra rua com mais força e a ditadura começou a perder popularidade e começou a perder força. Bom, a ditadura foi perdendo força, entrou o Tancredo Neves, avô do Aécio Neves, na verdade ele nem chegou a entrar, ele morreu antes, aí entrou o Sarney no lugar. E aí, depois disso, o pessoal das diretas já começou a ganhar mais força e a gente conseguiu o direito de votar diretamente no nosso presidente. E aí, o primeiro presidente eleito pela redemocratização do país foi o Fernando Collor. Enfim, depois de todos esses anos de ditadura, você vê o tempo que demorou pra gente conseguir voltar pras diretas já, enfim, hoje tem um pessoal que tem uma informação um pouco errada do que foi a ditadura no país. E a gente ainda tem muita polarização em relação a esse assunto. Tem muita gente que é defensor ferrenho da intervenção militar, e tem muita gente que é totalmente contra a intervenção militar. Uma coisa que está acontecendo, cara, é o seguinte: a maior propaganda da intervenção militar, por incrível que pareça, é a esquerda. Por quê? Desde que a redemocratização do país aconteceu, o nosso país é um país voltado para a esquerda, cara. E depois do Lula, mais ainda. Então, quer dizer, o pessoal da esquerda faz tanta cagada que aviva o pessoal que é a favor da ditadura militar pra falar, não, ó, tá vendo, ó, antes não era tão ruim quanto era hoje. Bom, na minha opinião, cara, eu acho que a gente nunca deve abrir mão da nossa liberdade. Então a gente nunca pode pegar e falar assim, não, hoje tá muito ruim. Na época dos militares não era tão ruim assim. Então tudo bem entrar os militares no poder. Eu discordo um pouco dessa visão, porque eu acho que assim, a gente não pode nunca lutar pelo menos ruim, pelo menos pior, vamos dizer assim. A gente tem que lutar sempre pelo que é melhor. Tem muita gente hoje que defende a ditadura militar, falando, meu, tem muito senhor de idade que passou pela ditadura militar e o pessoal dá o depoimento e falar que era bem melhor na época dos militares, etc e tal. Cara, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: na época dos militares a gente não tinha liberdade, cara. Você não poderia sair na rua e falar mal do governo. Então tinha tanto medo, tanta restrição à nossa liberdade, que a gente não tinha, vamos dizer assim, a informação concreta para julgar que se aquilo era bom ou era ruim. Ainda que aí tem o pessoal que é mais à extrema ainda. Eu vou falar um negócio, o pessoal não vai gostar, mas eu vou ser autêntico, cara. Eu vi um cartaz esses dias de uma senhora segurando um cartaz dizendo o seguinte: eu passei pela ditadura militar e sobrevivi. Como quem diz, a ditadura militar não era tão ruim assim. Eu discordo totalmente, cara. Se você pegar, tem um monte de judeu que sobreviveu ao nazismo e, cara, o nazismo era assim uma coisa extremamente ruim. Realmente, cara, a economia melhorou e tal. Isso não significa que isso é desculpa pra gente ter as nossas liberdades individuais violadas. Ou seja, não é porque o país está melhorando economicamente que eu não posso fazer uma música falando mal do governo, por exemplo, cara. Eu sou totalmente contra isso. E aí, cara, eu convido a todos vocês a estudar um pouco de liberalismo. O que é liberalismo? É a diminuição do governo. Galera, se o governo de extrema direita é ruim e o governo de extrema esquerda é ruim também, poxa, por que a gente então não se livra desse tal de governo? Por que a gente não diminui o Estado? Por que a gente não luta pela liberdade individual das pessoas? Agora eu tô pronto pra ser xingado, esculachado nos comentários. Eu sei que esse vídeo vai ter um monte de dislike, mas eu prefiro dar minha opinião autêntica e verdadeira do que eu acho sobre a intervenção militar aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita tudo junto, Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreve no meu canal e vamos questionar tudo.